Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025, e nosso amigo professor Marandi está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor. Oi, Nima. Obrigado por me convidar. É sempre uma honra. Professor, vamos começar pelo que aconteceu no Catar. Já conversamos sobre isso antes e houve uma cúpula em Doha. Como o senhor avaliou essa cúpula? E como o senhor vê os países do Oriente Médio, da Ásia Ocidental, e a forma como eles estão enxergando as escaladas por parte dos israelenses? O que eles querem alcançar com esse tipo de cúpula, na sua opinião? Bem, antes de tudo, eu queria comentar sobre sua camisa, porque acho um pouco estranho você usar essa camisa comigo, mas estar com uma camisa diferente com o Larry. Sinto que você é muito tendencioso. Basicamente, você está usando suas roupas do jeito que o Larry usa as dele. E acho isso inaceitável. Precisamos fazer um programa juntos com o Larry e então ver no final das contas qual camisa você escolhe. Assim saberemos de que lado você está. Mas, sabe, Nima, o que aconteceu no Catar, na minha opinião, e antes disso no Conselho de Segurança da ONU, não é importante no sentido de que haverá alguma mudança repentina de política. O Catar não tem esse tipo de coragem. Os Emirados, os sauditas, eles não vão se afastar do campo americano. A Turquia vai continuar permitindo que o petróleo flua para o regime israelense, vindo da República do Azerbaijão, e a Jordânia. Isso permitirá que alimentos entrem, alimentos que vão dos Emirados para a Arábia Saudita e para os jordanianos, contornando o Mar Vermelho. Os egípcios continuarão fazendo negócios como de costume. Isso não vai mudar nada. Mas a linguagem se tornou muito mais dura, e isso reflete, na minha opinião, uma realidade de que o mundo está mudando. As pessoas nas ruas estão ficando cada vez mais impacientes. Esses governos, afinal, não refletem a opinião pública. Nenhuma das pessoas nesses países está satisfeita com suas políticas, inclusive nos Emirados, Catar, Arábia Saudita, Turquia ou em qualquer outro lugar. Mas esses governos precisam ser vistos como relevantes, então estão endurecendo sua postura. Vemos um endurecimento da postura contra o regime israelense. Os governos argelino e paquistanês, suas posições no Conselho de Segurança da ONU também foram muito firmes. E a linguagem usada por alguns desses países está se tornando cada vez mais parecida com a linguagem da resistência e do eixo da resistência. Não que eles estejam agindo dessa forma. E o certo, claro, na minha opinião, é que eles precisam cortar todos os laços imediatamente, econômicos, políticos e culturais, e simplesmente encerrar o relacionamento de forma permanente com o regime. Mas de qualquer forma, essa mudança, eu acho, se você olhar no contexto mais amplo de como o mundo está se voltando contra o regime israelense, a ONU finalmente, depois de quase 2 anos, está chamando isso de genocídio. Lembre-se, durante os primeiros meses, a mídia ocidental, os governos ocidentais e as elites ocidentais estavam tentando justificar o genocídio, mentindo sobre decapitações e estupros de mulheres. E eles ainda tentaram fazer isso, mas ninguém os leva mais a sério. Mas naquela época, eles ganharam tempo por regime agindo assim. E então vimos o mundo se voltar contra o regime. Mas mesmo assim, o Ocidente tentou ser condescendente. Eles mentiram por isso. A mídia ocidental mentiu por isso. As agências de inteligência ocidentais mentiriam por isso. Quando bombardearam o primeiro hospital, fingiram que foram os palestinos que fizeram isso por engano. Mas depois começaram a bombardear o hospital após hospital. E entravam nos hospitais, desligavam as incubadoras e assassinavam os bebês. E então eles não podiam mais falar sobre isso, não podiam mais defendê-los dessa forma. Tiveram que ser condescendentes de outra maneira. E então houve a queixa sul-africana, em que na época, apesar da pressão ocidental, eles disseram que isso poderia ser um genocídio. Já era um genocídio naquela época, mas a pressão ocidental, pressão europeia, norte-americana, australiana e de outros, assim como com o TPI,
os forçou a fazer muito menos do que deveriam. Mas gradualmente as coisas continuaram a piorar. O regime israelense, seu isolamento aumentou, o isolamento do Ocidente aumentou, o isolamento dos Estados Unidos aumentou, e até mesmo nos Estados Unidos, Charlie Kirk, a morte de Charlie Kirk se tornou uma questão. Independentemente de quem o assassinou, não faço ideia, mas está surgindo que sua relação com os sionistas era muito mais problemática do que pensávamos. E muitas pessoas estão levantando questões sobre o papel do regime israelense em seu assassinato. Questions about the role of the Israeli regime in his assassination. Why? Because the Israeli regime is killing people. Por quê? Porque o regime israelense está matando pessoas em toda a região. Eles até bombardearam o Catar, que é o aliado mais próximo dos Estados Unidos na região. De longe, o Catar é completamente submisso aos Estados Unidos. Não faz nada que entre em conflito com os interesses dos Estados Unidos. Como sabemos agora, ou como já sabíamos antes, mas agora todos sabem, o Hamas está no Catar, porque os Estados Unidos quiseram que eles estivessem lá. O regime israelense quis que eles estivessem lá. A riqueza do Catar vai para o Ocidente. Qatar's wealth goes to the West. And even during the E mesmo durante a Copa do Mundo, quando estavam construindo hotéis, estádios, infraestrutura e um metrô que agora está vazio, aqueles que realizaram as obras, as empresas e os responsáveis por todo esse desenvolvimento tinham ligações com pessoas poderosas no Senado e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, faturando bilhões de dólares apenas durante a Copa do Mundo para que os cataris pudessem ter proteção dos Estados Unidos. Então, eles cederam uma base. Eles pagam as despesas dos Estados Unidos na base de Al-Udeid. Estão constantemente financiando o Ocidente. Toda a sua riqueza, o fundo soberano, é direcionado de formas que agradam eles, mas mesmo assim, eles ainda são bombardeados. Então, quando isso acontece, as pessoas começam a pensar desse jeito. Elas veem a morte de Charlie Kirk como algo suspeito, no sentido de que poderia muito bem, especialmente porque a história apresentada pelo FBI está cheia de falhas, fazer as pessoas desconfiarem do papel do regime israelense. Agora, pessoalmente, eu não faço ideia do que aconteceu, mas o ponto é que o regime se tornou desprezado no mundo todo. E essa retórica, ou essa linguagem, essas declarações vindas da cúpula e do encontro de líderes árabes e muçulmanos, isso eu acho que precisa ser, nós temos que, se você olhar isoladamente, decepcionante. E aliás, eu não esperava nada além disso. Mas quando você olha para isso, dentro do contexto dessa mudança mais ampla que está ocorrendo em todo o mundo, isso não é uma boa notícia para o regime israelense. Na verdade, como eu disse, acredito que muitos dos problemas que agora existem dentro dos Estados Unidos, as divisões que vemos, estão ligados ao regime israelense. Não apenas por causa dos 2 anos de genocídio e de como os Estados Unidos o apoiam totalmente. O secretário de Estado dos Estados Unidos vai à Palestina em um momento em que essa nova onda de terror está ocorrendo em Gaza e apoia totalmente isso. Não só isso, mas o fato de que o regime está literalmente fora de controle, travando guerras, envolvendo os Estados Unidos em suas guerras externas, algo com o qual Charlie Kirk tinha um problema. Ele não queria que os Estados Unidos se envolvessem no conflito com o Irã, na guerra que o regime israelense travou com o Irã. Então estamos vendo agora que não só o regime israelense está isolando os Estados Unidos e o Ocidente internacionalmente, mas também está causando grandes problemas internamente para as elites sionistas nos Estados Unidos e no Ocidente em geral. Então acho que isso é apenas mais um tijolo nesse muro que está isolando o regime israelense. E, embora eu tenha certeza de que as pessoas estão desapontadas e realmente veem esses países como traindo a causa palestina, os turcos deveriam ter acabado com isso. Erdogan deveria ter encerrado o relacionamento. Marrocos deveria ter feito o mesmo. O Egito deveria ter feito o mesmo. A Jordânia, a Arábia Saudita e os Emirados, todos eles deveriam simplesmente ter cortado os laços. O Bahrein também.
But the shift in language is Mas a mudança na linguagem é notável, e acho que reflete o fato de que esses países, esses governos, sentem a necessidade de serem mais duros. E quando você junta tudo isso com o que está acontecendo em outros lugares e na Assembleia Geral da ONU, isso não é uma boa notícia para o regime israelense. E, aliás, isso também fortalece o Irã. Fortalece o Irã, porque mostra aos iranianos e à comunidade internacional que fazer um acordo com os Estados Unidos não leva a lugar nenhum. Que acordo os iranianos poderiam fazer com os americanos para impedir que os Estados Unidos ou o regime israelense ataquem o Irã? Porque, sem dúvida, o que aconteceu no Catar teve coordenação dos Estados Unidos. Without a doubt, what happened in Qatar was with U.S. coordination. There's zero doubt about that. It's impossible for Não há dúvida nenhuma sobre isso. É simplesmente impossível para o regime israelense fazer isso sem coordenação com os Estados Unidos, sem que os Estados Unidos sejam informados com bastante antecedência e deem o sinal verde. Então, basicamente, isso diz aos iranianos que tipo de acordo funciona se os cataris que são obedientes aos Estados Unidos não têm proteção, mesmo tendo uma enorme base dos Estados Unidos. E quanto a isso? E também fortalece a posição do Hezbollah. O Hezbollah agora diz que acordo o Líbano pode fazer com o regime israelense ou com os Estados Unidos que protegeria o Líbano sem as armas da resistência. Então, o que aconteceu no Catar prejudicou o regime israelense de várias maneiras. the Israeli regime in many ways. I think what you've mentioned for the case of Charlie Acho que o que você mencionou no caso do Charlie Kirk, professor Marandi, é que você está falando sobre como o Oriente Médio está de alguma forma mudando. O modo de pensar das pessoas e dos líderes está de alguma forma mudando em relação a Israel. Mas Charlie Kirk foi um exemplo muito importante do que está acontecendo nos Estados Unidos. Aquelas pessoas que antes apoiavam Israel e que começaram a questionar a posição de Israel. O que elas querem fazer? Qual é o principal motivo para esse tipo de comportamento por parte dos israelenses? Porque ele começou não só a questionar o comportamento de Israel, ele foi à Casa Branca e conversou com Donald Trump sobre o ataque ao Irã. Ele disse: por que precisamos atacar o Irã? Essa guerra contínua no Oriente Médio não beneficia os Estados Unidos. Essas são questões enormes vindas de pessoas que são os principais apoiadores de Donald Trump e do movimento MAGA. Eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos é tremendo. É enorme o que está acontecendo lá com esses movimentos. O Charlie Kirk fazia parte desse movimento. E como você vê isso nos Estados Unidos? How do you find that in the United States? I think that this is Acho que esse é um grande ponto de virada, porque, como todos sabemos, a opinião popular já vinha se voltando contra o regime, apesar da mídia, apesar da elite política, apesar do governo dos Estados Unidos e da Europa. A opinião popular se afastou deles, especialmente entre os jovens. Seus últimos redutos estavam entre os conservadores e parte da juventude conservadora, e ele era representativo disso. Ele foi uma força importante na política dos Estados Unidos como resultado no genocídio e o regime. Não podemos passar pano por passada. Quero dizer, muitas das coisas que ele disse foram profundamente perturbadoras. No entanto, ele estava mudando, por qualquer motivo, seja porque ele viu a luz, como dizem, ou porque percebeu que seu próprio público estava mudando. Lembre-se de quando Tucker Carlson falou naquele evento que ele organizou e os jovens estavam do lado dele. Então, talvez ele também tenha sentido que poderia perder sua influência e relevância se continuasse apoiando o regime genocida. Ou talvez ele realmente tenha mudado de opinião, ou seus olhos tenham se aberto cada vez mais. Não posso especular sobre o que se passava em seu coração naquela época, mas houve uma mudança. E agora vemos The Grey Zone e outros, Tucker Carlson, Candace Owens, falando nas últimas horas, e Max Blumenthal comentando sobre mais informações que estão surgindo. Max Blumenthal speaking about more information coming out. And again, because of all the holes in the FBI story. E novamente, por causa de todas as lacunas na história do FBI, isso a torna ainda mais questionável. Mas eu não sei o que aconteceu.
O ponto é que o regime israelense se tornou tão desprezado e se tornou um problema tão grande que as pessoas acham compreensível, aceitável ou crível, apesar da mídia ocidental, apesar dos políticos, porque você não vai ver nada disso na mídia ocidental. Isso está apenas online. São apenas pessoas como Candace Owens e outros que estão divulgando isso. Mas apesar disso, é crível. Por quê? Por causa da natureza do regime. E então vemos Trump fazendo exatamente o oposto do que prometeu fazer, se envolvendo em mais guerras. Engaging in more wars, continuing with the genocide, and it obviously wasn't very helpful. Continuando com o genocídio, e obviamente não foi muito útil para ele ser visto meio que dançando no estádio poucas horas depois da morte de Charlie Kirk, ou quando um repórter perguntou como ele estava lidando com a situação. E então, ele falou sobre o salão de festas que estão construindo. Essa indiferença em relação a Charlie Kirk, que aparentemente o admirava, tudo isso está prejudicando o regime israelense, está prejudicando as forças sionistas nos Estados Unidos. Então isso se tornou uma questão interna. E também, o que o regime israelense fez com o Catar gerou medo na China e em outros países, porque agora está claro que o regime israelense tem ambições de controlar a Ásia Ocidental. E essa é a fonte de grande parte da energia mundial, petróleo e gás também. Portanto, não são apenas o Irã, o Iêmen ou o Hezbollah que estão tentando impedir que o regime israelense continue seu genocídio. Isso diz respeito a toda a Ásia Ocidental, que é um campo americano. Mesmo lá, o regime israelense sente que precisa dominar, seja a Turquia, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados ou qualquer outro. Agora os israelenses estão dizendo, vamos bombardear quem quisermos, quando quisermos. Mesmo que Trump, após o bombardeio, tenha escrito que isso não acontecerá novamente, imediatamente depois Netanyahu diz que acontecerá sempre que eles decidirem que deve acontecer. Então, os Estados Unidos, sua credibilidade em todos os aspectos está em declínio. É visto como um parceiro total. À medida que o mundo, como a ONU finalmente, depois de quase 2 anos, chamou isso de genocídio, vemos o secretário de Estado dos Estados Unidos indo à Palestina e dando seu apoio absoluto, 100% ao genocídio em Gaza. Isso está prejudicando a intuição dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o regime está intensificando o massacre e bombardeando novos países como o Catar. Então você tem a questão de Charlie Kirk, sua morte, independentemente de quem esteve por trás disso. Mas isso está criando uma espécie de crise interna, o que, na minha opinião, está intensificando a onda contra o regime israelense nos Estados Unidos. Portanto, essa é uma onda global, mas também é algo que está acontecendo nos Estados Unidos. Está atrasada nos Estados Unidos. Aconteceu lentamente nos Estados Unidos. Mas esse era o último reduto do regime nos Estados Unidos. Charlie Kirk e sua organização eram, acredito, sua última esperança entre os jovens, ou pelo menos entre os jovens conservadores nos Estados. Acho que o que aconteceu no caso do Charlie Kirk é que ele estava indo às universidades, conversando com os estudantes, para moldar a mentalidade deles, para se comunicar melhor com eles, a fim de convencê-los de que os valores conservadores tradicionais são melhores do que qualquer outra coisa. Mas ele foi influenciado pela opinião pública sobre Israel nas universidades. Porque, não sei se você assistiu à última entrevista dele com o Ben Shapiro, 48 horas antes do assassinato ele disse: essas pessoas nas universidades estão me perguntando por que estamos apoiando o genocídio? O que é isso? Como você chama o que está acontecendo em Gaza? E quando ele vai nessa direção, essa não era a posição dele. Ele aprendeu isso durante essas comunicações que teve com os estudantes. A mudança está acontecendo por causa da opinião pública, professor Marandi. E você acha que as pessoas vão sobreviver ao que está acontecendo nos Estados Unidos? Não estou falando do Charlie Kirk. Você mencionou o Tucker Carlson.
Essas pessoas que são contra a guerra, que não querem escalada no Oriente Médio, ou sempre que isso aconteça por benefício dos Estados Unidos, não pelo benefício dos habitantes de Gaza, do Irã ou de qualquer outro país, qualquer outra terceira parte. Qual é a sua compreensão sobre isso? What's your understanding on that? Well, I think that, and I've been saying this for a Bem, very long eu time, acho I que, think that e this venho dizendo isso há muito tempo, eu acho que esse genocídio é o fim do regime israelense. Acho que o regime israelense está entre os mortos-vivos. Pode levar um tempo, alguns anos talvez, mas o regime foi completamente deslegitimado aos olhos do mundo. Sempre foi ilegítimo para aqueles que eram bem informados e que acompanhavam a política e entendiam o que estava acontecendo. Essas pessoas sempre souberam que não era legítimo. Enemy apartheid. Era o que sabia. Roy Harris with Ethnic. Apartheid regime, it was a colonial regime that carried out ethnic cleansing, it constantly carried out genocide. The Nakba was Ela constantemente cometeu genocídio. A Nakba foi repleta de massacres, estupros e assassinatos, algo que o Ocidente gosta de esconder de nós. Isso já acontece há mais de 3/4 de século. Mas esse massacre diário, em que de vez em quando vemos uma nova forma de barbárie, é como se os israelenses estivessem procurando novas maneiras de chocar o mundo. É como se eles tentassem ser criativos em sua barbárie. Só um vídeo que vi ontem, que compartilhei no Twitter, mostrava um filhos de mamãe caminho, e eles simplesmente os bombardearam. Ou derrubar todos esses prédios cheios de refugiados. Eles só querem criar ainda mais sofrimento para a população, especialmente com a chegada do inverno. Vai ficar ainda mais horrível do que no inverno passado. Então tudo isso pode parecer um sucesso para o regime, mas o destruiu. E a hostilidade em relação ao regime está se solidificando. As pessoas se voltaram contra ele. Mas a cada dia, quando vêm mais imagens nas redes sociais em alguns países, nas não ocidentais, o ódio delas pelo regime sempre está permanente. Stronger and it becomes permanent. And now even the UN is admitting what they E agora, até a ONU está admitindo o que deveria ter admitido há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Isso não é novidade. Mas agora está tão ruim que não pode mais ser ignorado. E os Estados Unidos estão sendo destruídos. Não apenas, quero dizer, como potência, não só por causa das divisões internas que estamos vendo agora, e de como as pessoas estão se voltando contra o regime em Washington, mesmo enquanto o secretário de Estado vai a Israel e apoia o massacre de mulheres e crianças e age como se tudo isso fosse normal. Não está apenas destruindo os sionistas em casa, mas está destruindo os Estados Unidos no mundo todo. As pessoas simpatizam com a China contra os Estados Unidos por causa de Gaza. As pessoas simpatizam com a Rússia na Ucrânia, em parte por causa de Gaza. As pessoas simpatizam com o Irã. Estão chamando o Irã de última esperança. Mesmo que os Estados Unidos tenham antagonizado o Irã, os Estados Unidos e seus aliados têm antagonizado o Irã há quase 5 décadas, com grande sucesso através de desinformação e manipulação da verdade repetidas vezes, e por meio de todas as políticas que têm adotado em relação ao Irã. Mas agora as pessoas apoiam o Irã. Por quê? Porque o que está acontecendo em Gaza está mostrando ao mundo que os Estados Unidos são o problema em todo o globo. E veja o que aconteceu na Índia. O governo indiano votou a favor da solução de 2 estados. Aliás, o Irã não votou a favor. O Irã nem sequer votou porque não reconhece Israel. Então, se você incluir países como o Irã, e acho Iraque e outros, o número de países que votaram a favor e apoiaram os palestinos na Assembleia Geral da ONU seria ainda maior. O Irã, pelo que sei, nem estava lá. Eles saíram do plenário. Eles não estavam presentes na votação por causa de sua política. Mas o ponto é que a Índia, na Organização de Cooperação de Xangai, condenou o regime israelense. O primeiro-ministro da Índia condenou o regime israelense pelos ataques aéreos em Gaza. E os indianos apoiaram os palestinos na Assembleia Geral da ONU,
ou a posição pró-Palestina que a Assembleia Geral da ONU adotou. Isso acontece apesar do relacionamento que a Índia sempre teve com Israel, especialmente sob o governo Modi. E isso também reflete a posição dos Estados Unidos. E o bombardeio de Gaza cria esse medo global de que os israelenses querem controlar a Ásia Ocidental, o que gera grande instabilidade para o petróleo e o gás. Então, tudo isso combinado está impulsionando ou acelerando ainda mais o ritmo do declínio do Ocidente, mais rapidamente do que antes, mesmo que isso já esteja acontecendo de forma bastante acelerada nos últimos 2 anos. Mas eu acho que depois das imagens dos bebês famintos, o ritmo aumentou muito. E então a guerra contra o Irã, e depois a guerra, os ataques aéreos em Gaza, tudo isso está piorando muito a situação e acelerando o declínio do Ocidente aos olhos do mundo. Não é incrível que quando você tenta conversar com os Estados Unidos, de alguma forma, você acaba mais perto de ter uma guerra com eles do que de... Absolutely, absolutely. So in Iran, Absolutamente, absolutamente. Então, no Irã, a posição iraniana foi justificada. A posição do governo foi justificada, porque o governo diz: o que podemos fazer para proteger nosso povo de um possível ataque dos Estados Unidos? O governo do Catar está aos pés dos Estados Unidos. Quando Trump foi ao Catar, ele era o rei. E o mesmo acontece na Arábia Saudita, cujo espaço aéreo foi violado para bombardear o Catar. Então, se eles não estão protegidos, mesmo tendo uma base aérea, qualquer acordo que o Irã faça com os Estados Unidos não vale nada. Ou desarmar o Hezbollah é tolice, porque qualquer acordo entre o governo libanês e os Estados Unidos não protegerá o país. O que aconteceu no Catar encerra o argumento, encerra o debate. Os Estados Unidos são completamente não confiáveis. E não só não vão te proteger, como vão conspirar contra você. Porque o que aconteceu no Catar teve o aval dos Estados Unidos, não há dúvida disso. Eles tinham voos da Força Aérea dos Estados Unidos sobre o espaço aéreo sírio, sobre o espaço aéreo iraquiano. Bases americanas existem em toda a região do Golfo Pérsico, no Iraque e na Turquia. E a presença dos Estados Unidos na Jordânia é conhecida por todos. Os Estados Unidos estão em toda parte nesta região. Como os israelenses poderiam ter todos esses aviões voando sobre esse território sem o risco de confronto com os Estados Unidos? É impossível. Eles precisavam de coordenação. Eles precisavam do apoio dos Estados Unidos. O que aprendemos após a cúpula é que Irã e Egito decidiram melhorar o relacionamento entre os dois países. Quando olhamos para o quadro maior do que está acontecendo no Oriente Médio, você sente que estamos falando sobre a Europa e sobre como a Europa está tentando, de alguma forma, lidar com as questões da Ucrânia. Mas e o Oriente Médio? Quando a realidade vai atingir o Oriente Médio, de que eles precisam de algum tipo de acordo de segurança entre os países da região, para o futuro da região, para a prosperidade da região, eles poderiam negociar melhor com os Estados Unidos, poderiam negociar melhor com a China. Isso beneficiaria a região. Você acha que isso vai acontecer, considerando esses tipos de comportamentos por parte dos israelenses que são totalmente apoiados pelos americanos? No, we're definitely heading towards darker days. Não, estamos definitivamente caminhando para dias mais sombrios. Estamos indo em direção a mais perigo. E isso pode levar a mudanças muito dramáticas na sorte das pessoas ao redor do mundo. É uma situação muito perigosa. Os Estados Unidos estão perdendo. O regime israelense já perdeu. Mas é muito perigoso. Mas como você apontou, mesmo que a cúpula tenha sido uma decepção, na minha opinião, como você sabe, não foi inesperado. Eu não esperava nada melhor do que o que vimos. No entanto, as mudanças na linguagem também podem ser vistas em outras mudanças sutis, como a relação melhorada entre Irã e Egito e o discurso em transformação entre os países, que os torna mais próximos da linguagem da resistência, em particular, o eixo da resistência. Mas também, até mesmo Jolani, que desde o início, o projeto era trazê-lo ao poder para destruir a Síria. That was the US plan all along.
Esse sempre foi o plano dos Estados Unidos. Al-Qaeda e o ISIS, por sua própria natureza, destroem países porque criam ódio e divisão, e taticamente sua ideologia é muito semelhante ao sionismo. Os wahhabitas e os salafistas, o comportamento deles em relação aos outros é muito parecido com o sionismo. Então a ideia era colocar uma bomba em Damasco, uma granada de mão e fazer tudo explodir. Mas mesmo aqui, você vê que ele precisa adotar uma postura contra o regime israelense, embora até poucos dias atrás ele dissesse: nossos inimigos são os mesmos que os seus, Irã e Hezbollah. Eles estavam buscando um acordo. Mesmo que os israelenses os bombardeassem, eles nunca dispararam um único tiro contra o regime. Mas até em Bagdá, ele precisa adotar uma posição mais dura. Todos precisam adotar uma postura mais firme, porque as pessoas nas ruas esperam isso. E esse é outro elemento. O mundo mudou novamente. Assim como nos Estados Unidos, vemos como as pessoas estão mudando. E nossa região está muito pior por causa do regime. As pessoas estão indignadas e a cada dia que passa, a raiva e a indignação só aumentam. Então, as posturas mais duras adotadas por esses governos refletem essa raiva, porque eles querem se manter no poder. Esses não são governos populares. Eles não estão lá com o consentimento do povo. As políticas deles não coincidem com as políticas que o povo quer seguir, então eles precisam adotar uma posição mais rígida para evitar agitação interna. Portanto, mesmo na Síria, o regime precisa mudar. Mas também outras mudanças vão acontecer, porque enquanto essas ditaduras pró-americanas na região do Golfo Pérsico, continuarem no campo dos Estados Unidos. Não há dúvida de que em conversas privadas, eles estão dizendo para si mesmos: precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos nos proteger. Haverá mudanças sutis, muito sutis. Eles ainda vão permanecer no campo dos Estados Unidos, mas haverá mudanças sutis na forma como lidam com o Irã, a Rússia, a China e o Ocidente. Não haverá mudanças dramáticas, se forem sensatos. Então acho que tudo isso são más notícias para o regime. E isso porque Netanyahu não está trabalhando pelos interesses do sionismo. Ele está trabalhando pelos interesses de Netanyahu. Esse genocídio já deveria ter acabado há muito tempo. O genocídio já deveria ter acabado há muito tempo. A guerra ampliada contra o Líbano. A guerra contra o Líbano não deveria ter acontecido. A guerra contra... Nada disso é bom para... A guerra contra o Irã não foi boa para o regime israelense, mas Netanyahu quer permanecer no poder. Então ele está arrastando o regime para baixo e está arrastando os Estados Unidos junto com ele. Ele também está arrastando a Europa para baixo. E isso só vai continuar. Então a cada dia é como se fosse mais um tijolo no muro que está isolando o regime. Eles construíram então um muro do apartheid. Agora querem um muro ao dar o regime, que o isola do resto do mundo. Quando olhamos para o comportamento do governo israelense, muitas pessoas dizem que eles querem expandir. Mas parece que o objetivo principal deles é, de alguma forma, destruir os países da região para que eles não sejam capazes de se defender. Veja o que aconteceu na Síria. Ontem, eles estavam bombardeando Damasco. E eles querem o mesmo em outros países. Eles querem bombardeá-los. Esses países não têm capacidade de se defender contra esse tipo de ataque dos israelenses. E então, há expansão. Eu não sei, quando falamos dessas questões geopolíticas, quando essas cúpulas acontecem em Doha, qual é a natureza das conversas que eles têm, professor? Muitas pessoas como nós não sabemos o que está acontecendo lá. Eles realmente falam sobre questões geopolíticas com Israel? Bem, e também, aliás, os israelenses bombardeiam o Líbano regularmente. Ontem, eles mataram uma pessoa em Nabatea, bombardearam um bloco de apartamentos, ferindo gravemente mulheres e crianças. Então é Síria, Líbano, é Iêmen, é a Cisjordânia, a limpeza étnica na Cisjordânia está avançando em um ritmo muito dramático e o governo dos Estados Unidos apoia totalmente isso. E tudo isso está acontecendo. E claro, o Catar também. Mas eu realmente acho que mesmo que todos nós gostaríamos, o mundo espera,
que esses líderes cortem relações com o regime. Imagine se a Turquia simplesmente parasse de cooperar. A República do Azerbaijão encerrasse sua aliança com o regime. Se Jordânia, Egito, os sauditas, os emiradenses, os bahreinenses e os marroquinos fizessem o mesmo, o golpe para o regime seria enorme. Seria enorme. Isso pioraria muito a situação da noite para o dia. Mas sabíamos que isso não iria acontecer. No entanto, as discussões paralelas não são discussões que ajudam o regime. Elas prejudicam o regime. Os países se afastam por questão de autopreservação, porque o regime dos Estados Unidos não leva em consideração os interesses deles. Eles têm medo dos Estados Unidos. Erdogan teme que se fizer algo que os Estados Unidos não gostem, eles imponham sanções. O mesmo acontece na Arábia Saudita, ou o mesmo pode acontecer. Ou eles poderiam bombardear os Emirados, ou fazer o que fizeram com o Catar. Eles poderiam fazer isso com o Bahrein. Eles poderiam fazer isso com qualquer um desses países. E esses são regimes fracos, ditaduras familiares, que não têm apoio popular. Não é como no Irã, onde se bombardeiam o país, o povo vai às ruas. Não é como no Líbano, onde bombardeiam o país e a resistência os impede, e eles não conseguem conquistar nada substancial até depois do cessar-fogo. E então o governo libanês os deixa entrar. Não é como no Iêmen, onde o povo se une em torno do Ansarullah e das forças armadas iemenitas na luta. Esses regimes são fracos, vulneráveis, impopulares e estão no campo americano. Mas ainda assim, eles estão preocupados, estão apreensivos. E é isso que leva à melhora das relações. Por exemplo, entre Irã e Egito. E isso definitivamente terá um impacto nas relações deles com a China, a Rússia e países do sul global. Certamente, vai gerar maior interesse na Organização de Cooperação de Xangai ou nos BRICS. Qualquer coisa que possa lhes oferecer um pouco mais de proteção, mesmo enquanto vivem com medo dos Estados Unidos e permanecem presos ao campo americano. Portanto, nada disso funciona. E como eu disse, isso também fortalece o Irã, porque mostra que a lógica do Irã sempre foi válida. Foi correto. Isso fortalece o Hezbollah, fortalece a resistência, fortalece o povo palestino, porque eles dizem, olha, o que fizeram no Catar é totalmente desnecessário. Então imagine, e isso faz com que as pessoas olhem novamente, aqueles que ainda mantinham os olhos fechados de alguma forma depois de 2 anos, olhem para Gaza de uma forma diferente. E então, depois do que vimos na cúpula, vemos a intensificação do ataque a Gaza e os bombardeios ultrajantes que estamos vendo agora, é como um tapa na cara desses líderes muçulmanos que não fazem nada pelo povo palestino. Isso pode criar instabilidade. Muitos desses regimes adotam uma postura verbal mais forte, porque têm medo não apenas pela própria sobrevivência, mas também por sua imagem entre os cidadãos comuns de seus países. Então, quando os israelenses pioram a situação em Gaza, logo após essas declarações, isso evidencia a ineficácia desses regimes e os faz parecer ainda mais fracos. E quando são vistos como fracos, isso pode fazer com que as pessoas se sintam mais encorajadas a enfrentar esses governos, o que pode levar a mudanças. Lembre-se, quando tivemos a Primavera Árabe, ninguém esperava por aquilo. Ninguém esperava. Hoje, a situação nas ruas está muito pior do que era naquela época. Donald Trump disse que os Estados Unidos não permitirão mais ataques ao Catar. Mas Netanyahu veio a público e disse, vamos atacar de novo, até atingirmos o alvo. Nós vamos conseguir. Isso, de certa forma, mostra como os Estados Unidos são fracos ao lidar com Israel aos olhos dos Estados Árabes, que, como você sabe, fizeram de tudo para que os Estados Unidos permanecessem em seus países para apoiá-los em termos de segurança. Porque eles não são capazes. Muitas pessoas ficariam surpresas ao saber que o orçamento de defesa da Arábia Saudita é muito maior do que o Irã tem como orçamento de defesa. Mas eles não são capazes de se defender sozinhos.
É por isso que os Estados Unidos estão lá? Esse é um ótimo ponto. That's a great point. What about the trillions of trillions? I didn't say billions. E quanto aos trilhões de dólares? Trilhões, não disse bilhões. Os trilhões de dólares que os sauditas, os emiradenses e os cataris gastaram em armas americanas nas últimas décadas, os israelenses simplesmente sobrevoam o espaço aéreo deles e eles não podem fazer nada a respeito. E então as bases americanas espalhadas por toda a região do Golfo Pérsico também não fazem nada. Ou seja, todos esses recursos foram desperdiçados. Trilhões de dólares. Trilhões de dólares foram desperdiçados, indo para os bolsos de empresários e governos ocidentais, para nada. Apenas para fortalecer os Estados Unidos. Apenas para fortalecer o regime israelense. E sem efeito algum. Eles sobrevoaram a Arábia Saudita. Não foi um ou dois aviões. Foram muitos. Nada. Large numbers. Nothing. So, the other point you made is. E o outro ponto que você levantou é realmente extraordinário. Não foi como se Netanyahu tivesse dito não, vamos atacar 6 meses depois, ou 3 meses depois que Trump disse que isso não acontecerá novamente. Ele disse isso literalmente algumas horas depois. É um tapa na cara do Trump. E mesmo assim, esse Trump, em vez de responder aos israelenses e dizer não, eu disse que isso não acontecerá novamente, e não vai acontecer novamente, vemos ele dançando no estádio poucas horas depois da morte do Charlie Kirk. E você sabe, quando o repórter perguntou como você está lidando com isso, ele disse, sabe, olhe para a construção de um salão de festas fantástico. E esse é o estado dos Estados Unidos. Ele reflete isso, e isso prejudica os Estados Unidos. Isso enfraquece ainda mais os Estados Unidos. Então, são só más notícias. Sabe, já estamos dizendo isso há 2 anos, que o regime israelense e seu genocídio estão destruindo o Ocidente coletivo. Está destruindo o Império, mas só está ganhando velocidade com o passar do tempo. É como se agora estivesse ladeira abaixo. Só está acelerando, especialmente depois que vimos as imagens das crianças famintas e dos palestinos passando fome. Vimos essa mudança rápida de humor, especialmente no Ocidente. E agora, com o que aconteceu com o Irã e depois com o Catar, está só piorando mais rapidamente. Mas isso está até impactando a política interna dos Estados, como eu disse antes. Agora, Charlie Kirk, independentemente de quem tenha feito isso, as pessoas estão dizendo que talvez o regime israelense tenha feito. Talvez fosse porque ele estava mudando. Ele era a última grande figura pública deles que podia conter a maré, pelo menos entre um segmento da sociedade dos Estados Unidos. E ele estava mudando. Agora sabemos disso. Isso criou, por causa do comportamento ultrajante do regime israelense e do governo dos Estados Unidos, uma situação em que as pessoas estão dizendo que talvez tenha sido eles. Provavelmente foi eles. Com certeza foi eles, dizem alguns. Novamente, eu não faço ideia. Mas o ponto é que isso está enfraquecendo as bases do regime político nos Estados Unidos. Os últimos 2 anos foram devastadores e extremamente corrosivos para os próprios Estados Unidos. E para a Europa também, mas especialmente para os Estados Unidos. O regime israelense não está apenas destruindo a humanidade, mas paradoxalmente está destruindo o império. Professor Mann, antes de encerrarmos esta sessão, como o senhor se sente em relação à China hoje? O senhor acha que o senhor compararia a China e sua política no Oriente Médio com a dos Estados Unidos? Qual é a principal diferença entre as duas? Bem, a crítica direcionada à China é que ela não está fazendo o suficiente. Compare isso com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cometendo um genocídio. O secretário de Estado dos Estados Unidos vai a Israel enquanto o país intensifica essas atrocidades, logo após atacar o Catar. Isso é um comportamento ultrajante. Então compare as críticas. Os Estados Unidos são desprezados. Com a China, as pessoas só dizem, você pode fazer mais? Por favor, faça mais. Ajude a parar isso. Isso mostra que a imagem da China é muito... Houve uma pesquisa recentemente realizada no Irã,
A imagem da China é muito mais positiva do que a de qualquer país ocidental, ou é substancialmente mais alta. Não os governos, a China. Porque as pessoas no Irã, algumas pessoas podem gostar dos Estados Unidos, você sabe, de Hollywood, ou das universidades, ou tradicionalmente isso pode ter sido o caso. Isso também está mudando gradualmente. Então, no Irã, as pessoas não gostam do governo dos Estados Unidos. Em pesquisas, ele sempre é imensamente rejeitado. Mas há um segmento da sociedade iraniana que gosta dos Estados Unidos como país. A China, neste momento, marca a China, está mais alta. Está à frente de todos os países ocidentais no Irã, de acordo com a pesquisa mais recente. Por que isso acontece? Por causa do comportamento do Ocidente. Então, a China está sendo fortalecida por causa do comportamento do Ocidente. E, aliás, a reunião entre o presidente Raisi e o presidente Xi, assim como com outros altos funcionários chineses, foi muito boa. Acordos muito importantes foram feitos, e a reunião entre os presidentes da Rússia e da China foi amplamente discutida e ocorreu muito bem. Além disso, a reunião entre o presidente Raisi e o presidente Putin também foi muito positiva. Eles tiveram um encontro que durou 2 horas. Essa cúpula foi muito bem sucedida, e os chineses se sentem ameaçados pelo comportamento dos Estados Unidos. O ataque ao Catar também os irritou, porque seus suprimentos de energia vêm do Golfo Pérsico. Como eu disse antes, o primeiro-ministro indiano condenou isso. Os chineses também estão irritados, o que ajuda a solidificar os laços com países como o Irã, porque os países sentem que precisam mais do Irã do que antes para preservar a estabilidade e a segurança da região. Acho que o ponto que você levantou é muito importante, porque a China depende muito mais da segurança da região do que os Estados Unidos em termos de energia. Não sei se eles teriam interesse em algum tipo de participação no que está acontecendo no Oriente Médio, talvez até mais do que antes. E você acha que isso afetaria o comportamento deles? Porque com a guerra na Ucrânia, vimos a China aos poucos se aproximando do apoio à Rússia. Eles apoiaram, mas não foram tão explícitos sobre o que estava acontecendo. Como você vê isso em relação ao Oriente Médio? O relacionamento entre Irã e China está evoluindo muito rapidamente. O encontro entre o presidente Raisi e o presidente Xi em Pequim, juntamente com reuniões com outros altos funcionários chineses, acredito que foi um ponto de virada. Os chineses, embora talvez não se envolvam tanto diretamente, vão aumentar sua cooperação com o Irã nas áreas econômica, militar e política. Então, você vê um paralelo entre o relacionamento da China com a Rússia e da China com o Irã. E, claro, as relações Irã-Rússia e Irã-China. Isso se deve às políticas dos Estados Unidos e ao comportamento ultrajante do regime israelense, que está acelerando esse processo neste momento. Massive, muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. É uma honra, Nima. Obrigado por me receber.